Muito bem, 25ª hora especial. A Fundação Roberto Marinho. Os verdadeiros tentáculos dos donos do poder que acabam muitas vezes influenciando uma sociedade, como retratava o ex-deputado Paulo Ramos, de um sistema podre que por si só está ruindo. E o senhor falava acerca de 7 denúncias que o senhor havia verificado. São muitas, né? Mas eu tenho a documentação comprovando que entre 51 e 53, eu tenho as escrituras. O senhor Roberto Marinho, para fazer crescer o seu jornal, o Jornal o Globo, recebeu dinheiro do Banco do Brasil e da Caixa Econômica. E agora, alguns anos atrás, ele recebeu da Caixa Econômica Federal 38 milhões de dólares, aproximadamente, com o objetivo de construir aquele projeto Jacarepaguá, a sua central de produções. Eu entrei com uma ação popular, o escândalo era tão grande que o senhor Roberto Marinho foi condenado já na 5ª Vara Federal a devolver todo o dinheiro à Caixa Econômica. Já está condenado. Naturalmente entrou com recurso, não acredito. Tantas são as provas que os tribunais anulem a decisão do juiz Kozlovski da 5ª Vara Federal. Já está condenado nessa ação. Mas recebeu. Lembra ao espectador a origem desse dinheiro? Esse dinheiro é dinheiro para a construção de habitações populares, pô. O dinheiro que ia ser usado para construir casas populares, o estúdio do dinheiro foi desviado para construir a central de produções da Globo. Aliás, o senhor Roberto Marinho não investe um tostão do próprio bolso. Ele sempre mama nas tetas do governo para os seus investimentos. Sempre. Todos os projetos globais são construídos através de dinheiro público. Mas o Romero Machado falava do contrabando. A deputada Cidinha Campos comprovou com documentos que o senhor Roberto Marinho tinha uma linha telefônica exclusiva que o ligava diretamente ao superintendente da Polícia Federal no Rio de Janeiro. Era um telefone exclusivo para remessas ilegais de dólares para o exterior. Eu tenho a documentação comprovando que o senhor Roberto Marinho, através de doleiros do Rio de Janeiro e empresas ligadas à Globo, faziam remessas de dólares para o exterior através de um banco nos Estados Unidos, um banco que faliu porque lá também o banco era envolvido em falcatruas. Eu fiz a denúncia à Polícia Federal, entreguei a documentação diretamente ao senhor Romeu Tuma, quando diretor-geral da Polícia Federal, e encaminhei também representação à Procuradoria-Geral da República. Se fosse um ladrão de galinha, certamente estaria preso. Na CPI do orçamento, eu consegui que o Tribunal de Contas da União investigasse a Fundação Roberto Marinho. A investigação foi uma investigação superficial, porque o tempo disponível foi muito pequeno, menos de uma semana. Mesmo assim, o Tribunal de Contas da União constatou inúmeras irregularidades, inúmeras ilegalidades. Entretanto, mesmo tendo encaminhado o seu relatório à CPI do orçamento, ainda em tempo hábil, para que a documentação fosse apreciada, o senador Jarbas Passarinho, que é um homem apresentado à opinião pública, um homem respeitável, alegou que havia esquecido o relatório em casa e não encaminhou a documentação para que eu pudesse usá-la, exigindo um desdobramento das investigações. Mas mesmo assim, no próprio relatório, o Tribunal de Contas da União diz que aprofundaria as investigações. O tempo já passou e as investigações certamente não foram aprofundadas. Tenho certeza absoluta de que o deputado Vadia Lu faz uma observação muito procedente, de que os padrões globais vão sendo impostos a outros canais de televisão. Estou convencido hoje de que os próprios anunciantes também sofrem a pressão da Globo e só destinam a sua publicidade para as televisões que se submetem a esse tipo de chantagem global. O sistema está corrompido, corroído. O sistema está corrompido, está corroído e também corrompe parcela da sociedade. Mas eu tenho certeza absoluta, tenho esperanças de que essa luta que é travada pelo Hélio Fernandes na tribuna da imprensa, procurando dar espaços às denúncias feitas contra esse homem que significa um mal para o país. O senhor Roberto Marinho é o maior corrupto e o maior corruptor que há no Brasil. Não há alternativa para a sociedade brasileira. Ou o império global é desmascarado, ou certamente
teremos privações, suplícios durante muito tempo. Pastor Silas Malafaia. Bem, nós estamos ouvindo aí todas essas denúncias, não é? Que estão sendo colocadas aqui com documentações, e alguém pode estar dizendo assim, mas poxa, mas vocês pastores evangélicos, sei que vocês têm que estar nesse negócio, deixa isso para o político, deixa para o advogado. Eu quero dizer que nós também temos uma cidadania. Nós somos cidadãos desse país, que pagamos nossos impostos, e nós estamos aqui defendendo a nossa cidadania no que tem de maior grandeza, o direito à ideologia e o direito à confissão de credo. E defesa à família. E defesa à família. Então a nossa reclamação é, vocês vejam só, eu estava ouvindo eles aqui, quem é que fez Collor? Foi a Rede Globo. Quem é que destruiu ele? Foi a Rede Globo. Eles constroem e destroem a hora que eles bem quiserem. E não fiquem aí, os amigos evangélicos que estão aí assistindo o programa, não se assustem se amanhã virem outras calúnias, vão falar de pastor Didini, vão falar de pastor Silas Malafaia e tal, porque eles vão arrumar a história para tentar nos denegrir, nos manchar e nos deixar mal diante da opinião pública. Eu queria dar um alerta aqui, pastor Didini, eu queria dar um alerta à liderança evangélica desse país. Ninguém se engane, o líder evangélico que se colocar ao lado desse império para ser instrumento de barganha desse império, contra qualquer agremiação evangélica, vai passar a maior vergonha na história da sua própria vida. O líder evangélico que se deixar usar para denegrir outros, se prepare que vai passar vergonha. Nós temos que ter em mente uma coisa que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, na época de Hitler, e que querem repetir aqui. Sabe o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial? Hitler, ele começou a perseguir um pequeno grupo evangélico na Alemanha. Eu não sei se eram os presbiterianos ou os metodistas na época. Começaram a perseguir, aí foram para a igreja luterana da Alemanha, que era uma poderosa igreja, e disseram, vem cá, como é que é? Eles estão perseguindo, começaram a perseguir os evangélicos. O líder luterano e os outros líderes disseram o seguinte, nós não temos nada a ver com isso, eu sou luterano. Depois ele perseguiu os batistas. Foram aos outros líderes, não, eu não sou batista. Foi perseguindo uma a uma agremiação. Quando chegou na igreja luterana, que era maior, foram perguntar ao líder luterano, e agora? Ele disse, olha, agora não tem ninguém para falar. Nós evangélicos, não pensa que a Globo, usando alguém para tentar nos dividir, para tentar denegrir uma igreja ou outra, vai pensar que vai dividir os evangélicos, porque não vai não. Se brigar com alguma agremiação evangélica, vai brigar com todo mundo. Nós não vamos ficar aqui vendo a banda passar, de boquinha fechada. Já foi tempo, né? Hã? Já foi tempo. Olha, nós estamos fazendo esse exercício, o pastor Didini, de direito, porque nós somos saco de pancada há muito tempo. Nós somos ladrões, charlatões, pilantras, enganamos o povo, o povinho, o Zé Povinho, que eles chamam, porque eles querem que o povo seja Zé Povinho mesmo, para manipular, para seus interesses, para esse esquemão poderoso todo. E nós já estamos enjoados disso. E nós, como evangélicos, independente Igreja Universal, Assembleia de Deus, Batista, não importa o rótulo, nós não vamos aceitar. E quero mandar um recado para os herdeiros do Império da Rede Globo. Quero mandar um recadinho para vocês. O recado é o seguinte, um dia nesse país, os evangélicos vão ser a maioria. E eu estou achando que vocês estão dando uma bobeira grande. Deixa a gente em paz. Outra, eu não estou pedindo para proteger pastor corrupto ou ladrão, não. Denuncia mesmo. Pastor é ladrão, denuncia. Quando o padre também for ladrão, também denuncia. Quando o pai de santo for ladrão, também denuncia. Agora, esse joguinho, esse esquemão de só nos denegrir e proteger os outros, é isso que nós não queremos. Nós queremos a notícia limpa. Um dia, os evangélicos vão ser a maioria nesse país. E nós vamos botar para fora essa história. Essa que é a grande realidade. Nós, evangélicos dessa nação, não aceitamos esse jogo de manipulação, Didini. De hipótese alguma, não aceitamos isso. Muito bem. Fazendo uma análise que dizia, já vou chegar ao deputado Vadielu, ao Romero, ao ex-deputado Paulo Ramos, ao pastor Silas Malafaia, chegamos a algumas conclusões óbvias. Primeiro, existem pessoas de bem nesse país. Existem pessoas bem intencionadas. Existem juízes probos, homens públicos probos, chefes de família, empresários, religiosos, isso de todas as correntes religiosas, como eu testemunhei aqui e fiz no 25º hora passada, o padre Rômulo, que aqui esteve como uma pessoa
que eu me relaciono muito bem, existem pessoas de todos os sentidos, o Durval Ciampone, que é espírita da Federação Espírita, não importando a religião, a filosofia, não importando a ideologia, existem pessoas probas nesse país. E é justamente através dessas pessoas que esse sistema corrompido, corroído, podre, está sendo denunciado para que nós tenhamos uma sociedade com direito à educação, uma sociedade com direito à opinião pública, uma sociedade que possa exprimir as palavras de famoso filósofo: penso, logo existo. Deputado Vadilo. Didinho, eu quero cumprimentá-lo novamente por este programa, com a presença principalmente do escritor Romero da Costa Machado e do deputado Paulo Ramos, porque são duas pessoas que trouxeram informes que a nós era desconhecido. Nós só comentamos o mal que o sistema global, como se fala, vem causando à nossa nação, às famílias brasileiras. Mas hoje, com as denúncias feitas pelo deputado Paulo Ramos, os fatos contados por Romero da Costa Machado, que é como se diz em linguagem esportiva, que esteve lá dentro da Globo, é necessário sim que neste programa registremos. Está na hora também de vir aqui o ministro das Comunicações, para que ele, tomando conhecimento desses fatos, ele está tomando, está indo ao ar, o Brasil todo sabendo, ele tem o dever de defender este país, já que está num cargo a quem compete a responsabilidade pelos meios de comunicação. E chega de tanta agressão. Muito bem, é exatamente. Olha, agressão, ódio, isso não vai levar a lugar nenhum. A nada. Todas as guerras levaram a outras guerras. Todo ódio levou a mais ódio ainda. Nós queremos apenas exercer o nosso direito democrático. Estamos num país livre que tem uma Constituição. E eu não creio que esta Constituição é teórica. Eu creio que essa Constituição é para valer. Sou brasileiro, nasci aqui no meu país e vou lutar por aquilo que eu acredito. Acredito numa sociedade livre de tentáculos dos chamados donos do poder em todos os sentidos. É isso que nós estamos lutando aqui, sem querer denegrir A, B ou C, mas em nome de uma liberdade, em nome de conquistas, muitas delas conquistadas através da maneira árdua. Nós queremos esclarecer os homens de bem desse país. Se você é um homem de bem, você sabe que nós estamos dirigindo a você, ao senhor e à senhora que assiste a essa programação. Romero, essa sinopse, inclusive antes de falar pela sinopse, deputado, eu queria oferecer o seu serviço. Se o senhor quiser, nós podemos inclusive publicar um livro com todos esses documentos, detalhando. O documento A a gente detalha, o documento B, também botar nas bancas, nas livrarias. Eu já me ofereço aqui com o senhor para nós publicarmos esse livro. Uma oportunidade muito grande, porque o Romero tem essa experiência, até a dificuldade de encontrar uma editora. Até isso é difícil. Olha, não tem problema. Nós temos casas publicadoras. Romero tem essa experiência. Deus, temos aí. Não tem gráfico a gente monta, né? Posso chamar lá para ele. Tem gráfico. Não tem problema não. É ótimo. Eu trabalho lá. Não. Eu já aceito a oferta e certamente vai ser de grande valia para aqueles que querem conhecer as verdades a respeito do... Poderia até ter um título provisório. Globo. Seriam apenas denúncias? Né? E aí, pode. Né? Vamos em frente. Bom, mas me fala um pouquinho dessa minissérie que será levada ao ar brevemente. Bom, essa minissérie eu queria esclarecer o seguinte. Pode parecer que seja um revide contra a Rede Globo, pode parecer que seja uma atitude revanchista, mas não tem nada a ver. Eu queria deixar bem claro o seguinte: essa minissérie não tem nada a ver com a Globo, não se passa no Brasil, não tem nada, que eles estão fazendo disso daí, tá? Um grande tumulto, mas à toa. Porque, veja bem, a minissérie é simples, é uma comédia, é uma brincadeira, é uma grande diversão. É a respeito de um jornalista, medíocre por sinal, que herda um jornal do pai, um jornal absolutamente inexpressivo, e não tendo outro caminho, como era uma republiqueta,
ele pega então esse jornal e coloca a serviço de uma ditadura que se instala no país, enriquece, fica milionário e instala o maior reino de corrupção. Isso não tem nada a ver com o senhor Roberto Marinho, nada, não é nem parecido. Qualquer semelhança é mera coincidência. Não tem nada, mas isso nada inclusive é usado nas minisséries, nas novelas. Quer dizer agora, sei lá, isso é apenas uma obra de ficção. Não há problema. Eu quero deixar bem claro, isso não tem nada a ver com ele. Além da verdade, isso é só um pano de fundo, porque, veja bem, a história é como uma grande farsa, como uma grande comédia, ela é muito melhor instrumentalizada nos tipos que gravitam em torno do poder, né? Existe o lobista, o diretor de televisão meio hipócrita, quer dizer, existe tudo, inclusive todo tipo de ascensão social, paraquedista social, quer dizer, um jornalista medíocre que o maior atributo dele é o dote físico, né? E que ele, por ser amante do patrão, ele acaba se transformando no maior colunista social do país. Então, quer dizer, essa minissérie, nessa minissérie, o que aconteceu nessa minissérie? Hein? Bom, essa minissérie, ela será... Romero não quer... Não tem nada a ver, eu filho da Paulo é uma coisa nessa, que algumas pessoas se enquadram, perfeitamente. Não existe. Até porque o país não é o Brasil. Então essa minissérie, pode dizer, como vieram me entrevistar e perguntar, que estavam preocupados é o seguinte, que a minissérie viria no ano que vem. Então eu disse, não, a minissérie não virá no ano que vem. Ela será um grande presente de Natal, né? E, obviamente, isso entrou numa rota de colisão com os planos que eles haviam feito, né? E esse plano de se lançar logo após a minissérie da Globo, né, fez com que eles fizessem uma série de alternâncias. Ou seja, inicialmente foi gravado aquele programa 25ª hora numa quinta-feira. Na sexta, a Globo estava em polvorosa. No domingo, eles fizeram aquela chamada da minissérie, que até então não havia data para estrear. Na segunda-feira, no jornal 40% da Globo, no dia, página inteira do senhor Dias Gomes, dizendo que ia desancar com os evangélicos. E, estranhamente, ele diz o seguinte: se o Bispo Macedo vestir a carapuça, o problema é dele. Mas, ao mesmo tempo que ele dava uma pedrada, a Globo corria por trás, e naquele velho esquema, bem chantagem mesmo, que é o forte dele, atravessa e vem procurar a Igreja Universal. Diz, não é nada disso. Vem também através de amigos meus, que hoje em dia continuam trabalhando na Globo. Diz, não, Romero, olha, pega leve, olha, não é nada disso, vamos compor, vamos acertar, sabe? Então, esse tipo de coisa, tá, é bem ao inverso do que eles colocam. É uma grande rede de chantagem, tá? E que quem provou desse cálice sabe que o veneno é amargo, sabe que é terrível, e não dá para fazer trato com o senhor Roberto Marinho. Trato com ele. Cita uma pessoa que fez trato e deu problema. Eu aqui tenho uma pessoa a quem eu tive o maior prazer no mundo de declarar voto. Eu votei em Paulo Ramos em todas as eleições que eu pude. E, através de Paulo Ramos, eu ofereci todo tipo de apoio ao governador Brizola. E coloquei toda a possibilidade do mundo a que Brizola desancasse com Roberto Marinho e desmascarasse. Se Brizola tivesse usado o poder da comunicação, se ele não fosse vaidoso, ele teria seguramente atingido seus objetivos. Ele preferiu acreditar que as obras que ele executou, de fazer linha vermelha, fazer despoluição da Baía de Guanabara, fazer 500 CF, que isso iria ter, tá, o retorno popular, e que ele não iria precisar usar toda a instrumentalização que ele tinha no horário gratuito para desancar com o senhor Roberto Marinho e mostrar a verdadeira face da Globo. Porque se ele tivesse feito isso, ele efetivamente teria conseguido mostrar quem era o senhor Roberto Marinho.
Mas ao não fazer isso, tá, deu no que deu, e as maiores vítimas disso daí, que me perdoe o Brizola, mas foi uma responsabilidade que doeu mais no nome do Paulo Ramos, que era o inimigo declarado do Sr. Roberto Marinho, doeu mais no Luiz Salomão, doeu muito mais na Cidinha Campos. Essa ainda teve uma sobrevida, tá? Mas o Brizola amargou um percentual que jamais ele imaginou que pudesse ter. Vocês estão pensando, Didinho, que como fizeram com o Brizola, vão fazer com a gente, nós evangélicos, estão redondamente enganados. Porque Brizola ele é uma pessoa. Nós evangélicos somos 30 milhões. Se massacrar um pastor, 2, 3, 5, 10, 100, 1000, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Pode massacrar quem eles quiserem. Está aí a Igreja Universal mais massacrada do que foi pela Globo nesse tempo todo. Está aí crescendo violentamente. Então isso é a maior bobagem. É o que eu disse ainda há pouco. É a maior bobagem que eles estão fazendo. Podem massacrar, podem inventar minissérie para nos denegrir, que isso aí é uma coisa armada, arrumada, pega um roteirista, bota para quebrar e tal. A gente já conhece o esquema, como é que funciona. Então, podem fazer o que quiser com 1, 2, 3, 5, 10, 20, 50, 100 pastores, que não vai adiantar nada. Não vai adiantar nada. Essa guerra com a gente está perdidinha da Silva. Muito bem. Nós vamos então às considerações finais do 25ª Hora. Eu vou começar pelo meu amigo deputado Vadielu, agradecendo, como sempre, a sua presença no nosso programa. Deputado, suas considerações finais, perdoe-me, sobre o nosso tema, esses tentáculos do poder. Agradecer ao telespectador e, ao mesmo tempo, cumprimentar a direção do programa, que nesta noite traz fatos que interessam a você, telespectador. E, dessa forma, cumprimentar toda a equipe desta emissora que apresenta este programa, que irá trazer realmente benefícios a nós, a você, à família brasileira. Nós precisamos disso. Emissoras que tenham a coragem de apresentar a verdade. Muito bem. Tá certo. Também quero agradecer a presença do advogado Paulo Ramos, ex-deputado federal, e fico esperando, então, toda essa documentação para nós darmos início a um livro. Seriam apenas denúncias? Né? Ou o título que o senhor achar mais conveniente? Eu quero dizer que é a primeira oportunidade que eu tenho de participar de um programa de televisão para trazer ao conhecimento público essas denúncias. Acredito que, como democrata que sou, que a democracia brasileira só terá possibilidade de avançar quando houver a verdadeira liberdade da informação. E a informação só será livre no Brasil quando ela for verdadeiramente democratizada. E para ela ser democratizada é preciso que a população brasileira conheça a extensão e o significado perverso do sistema Globo de rádio e televisão. Eu agradeço a oportunidade, cumprimento o deputado Vadielu, o pastor Silas Malafaia, ao Romero Machado e ao senhor pastor Dini. A minha profissão de fé de que pelo menos o programa 25ª Hora estará sempre à disposição para que nós possamos dar uma contribuição para a democracia. Muito bem. E em nome dessa contribuição para a democracia e em respeito aos telespectadores, em respeito inclusive a você, que deve estar essa hora se perguntando, mas eu gostaria de ter alguém da Rede Globo presente no debate. Está aberto aqui desde já, assumindo um compromisso em rede nacional, nesse momento, de que se o senhor Boni, o senhor Roberto Marinho, algum dos seus filhos, alguma das pessoas citadas como fazendo parte desse esquema global, podem vir aqui no 25ª Hora, que não há problema nenhum. Nós agendaremos um outro programa, chamarei de novo Romero, o deputado Paulo Ramos, o deputado Vadielu, o pastor Silas Malafaia, convidaremos também o Hélio Fernandes e vamos fazer um debate aqui mais amplo. Estão abertos os canais, as câmeras da Rede Record de Televisão no 25ª Hora estão à disposição da Rede Globo de Televisão, daqueles que lá trabalham, que acreditam no sistema Globo, para vir aqui defender os seus interesses. Nós estamos aqui abertos. Pode ter certeza disso, é um compromisso que eu assumo em nome dessa democracia que tem que ser imposta nos meios de comunicação. Romero, também muito obrigado pela sua presença mais uma vez. Olha, eu gostaria de
não só que eu te agradecer. fiz antes. Você não tem medo de sofrer um sequestro, das pessoas te matarem? Porque você faz denúncias contundentes, né? Você Olha, não tem receio desse tipo de coisa, não? Tem não. Você faz isso por ódio? Não, absolutamente não. Absolutamente. Você acha uma pessoa tranquila? Não, ódio não tem nenhum. Ao contrário, eu ofereci todas as oportunidades do mundo à Globo de higienizar dentro de casa. Quer dizer, o que me movia não era ódio, não era dinheiro, não era nada. Eu saí da Globo porque quis, quando quis, sem sequer voltar para receber o que tinha direito. Quer dizer, na realidade, eu só queria transformar, tá, uma televisão que tinha tudo para ser a maior televisão realmente do país, tá? Eu queria transformar essa televisão numa grande rede de televisão, acabando com a podridão que existia dentro dela. Então eu acho que isso foi impossível, ficou mais do que claro que era impossível, e hoje eu vejo, não porque eu estou aqui, eu vejo na Rede Record essa germinação de uma rede que tem tudo para crescer e se tornar talvez a maior rede do país, por um motivo muito simples. O gigante está com medo, o gigante está acuado, o gigante baixou um memorando ridículo essa semana passada, dizendo o seguinte: artista da Globo ou qualquer funcionário para participar da Rede Manchete ou da Bandeirante não precisa consultar. Do SBT depende do programa e depende do artista. Para a Rede Record, em hipótese alguma. O medo está explícito, declarado e assinado em memorando. Agora, Romero, por que você afirma que o Roberto Marinho, ele está breve, inclusive, a morte dele? Por que você afirma isso com tanta convicção? Não é uma questão de afirmar. Veja bem, você, quando você está no meio, né, você recebe informações, algumas de pessoas muito próximas, pessoas ligadas. Então eu não tenho gosto nenhum para que ele morra daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, daqui a 2 a 10. Por mim, ele pode viver o tempo que ele quiser. Entende? Seria a nossa intenção que ele continue com longevidade, né, para poder inclusive ver a democratização dos meios de comunicação. Não, seria ótimo, tá? Mas infelizmente, na realidade, ele tá bastante adoentado, teve um problema muito grave, recente. Qual o problema? De intestino. Intestino? Eu não queria me aprofundar muito na doença dele, eu acho que... Eu li um artigo teu na Tribuna falando sobre isso, né? Eu não queria me aprofundar, deixa eu explicar por quê. Veja bem, eu acho que ele está num estado de fim de vida, eu acho que ele já não tem nem mais a lucidez necessária, conforme o pastor Silvio Malafaia colocou com precisão. Ele está se dirigindo à pessoa correta, ele está se dirigindo aos herdeiros. Entende? Hoje o Roberto Marinho tem mais é que descansar em paz, esquecer, entende? Eu acho que a vida, o resto de vida dele... Você pretende lançar uma biografia não autorizada? Não, pretendo não. Ela será lançada logo após, assim que ele morrer. Porque vai ser a única obra que ele não vai ler. Será uma coisa da qual ele não vai ter nenhum tipo de gerência sobre a obra, que é a biografia não autorizada dele. Então essa biografia será lançada, tá, assim que o Sr. Roberto Marinho falecer. Pois bem, Romero, muito obrigado também pela sua presença. Telespectador da 25ª Hora, nós ficamos por aqui. Agradeço a sua participação e quero deixar uma mensagem aqui muito clara. Esse programa, tenho certeza, um programa ímpar na televisão brasileira, um programa onde nós procuramos retratar a opinião de todos os entrevistados para que eles pudessem dar as suas opiniões. E antes de encerrar e dar aquela mensagem final, como sempre dando no 25ª Hora, eu gostaria de perguntar ao pastor Silvio Malafaia se ele tem mais alguma coisa a acrescentar no programa de hoje, visto que... Só a minha consideração final, agradecer a você, e eu gostaria, o pastor Didini, de fazer uma citação da Bíblia Sagrada. Porque no campo humano, nós estamos aqui nos defendendo como cidadãos, mas nós temos armas poderosas no mundo espiritual, e eu gostaria de citar uma passagem da Bíblia para a comunidade evangélica e para os amigos, para saber por que nós não temos medo de uma rede de televisão onde tem evangélicos não se dobra a impérios. Sabe por quê? Porque nós encontramos em Romanos, capítulo 8, versículo 31, a seguinte palavra: se Deus é por nós, quem será contra nós? Leia até o versículo 39.
e você vai ver uma mensagem fantástica, porque não tememos a nada que o homem possa nos fazer. Pois não, pode citar outra. Que é muito importante para finalizar o programa, é o conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Muito bem. Bom, então nós estamos aí encerrando a 25ª hora de hoje. Muito obrigado pela sua audiência. Lembre-se, nosso objetivo foi denunciar um sistema corrompido, corroído, um sistema que tem agredido a família e que tem monopolizado a opinião das pessoas como bem entendem. Que você, telespectador do 25ª hora, é uma pessoa inteligente, você tem certeza que você saberá tirar suas próprias conclusões. Nós vamos em frente e eu termino aqui também com uma mensagem até certo ponto bíblica e até certo ponto na boca de todas as pessoas desse país, principalmente você que está aí do outro lado, que tem os cabelos brancos. Enquanto os cães ladram, a caravana passa. Muito boa noite, muito obrigado. Edson e Hudson, Roberta Miranda, Maurício Matar estão no Especial Sertanejo. Nesta quarta, 9h30 da noite. Assista agora Palavra de Vida.